Olá, dando continuidade, vamos prosseguir com a instalação do Samba 4. Agora, depois daquele vídeo da instalação do Debian, né, agora vamos continuar realmente com a instalação do servidor Samba. Alguns ajustes são necessários aqui antes da instalação. É preciso dar uma atualizada na biblioteca de pacotes, né, para a gente ter certeza que está instalando as bibliotecas mais novas. Também dar uma verificada como é que está o arquivo /etc/hosts e, se necessário, também fazer alguns ajustes, bem como o arquivo etc/essolve.com, que é onde o computador inicia a procura por serviço de DNS, né? Inicialmente, a primeira procura, dependendo da configuração, vai ser no etc hosts e, em segundo lugar, no resolve.com, né? Temos aqui o nosso etc/etc/host, né? Eu vou colocar aqui o local domain, né? O nome da máquina, né? E o nome da máquina para o endereço de loopback, né? Para facilitar também, para ficar mais ágil a localização do equipamento, né? A comunicação interna da máquina. Verificando que está qualificado o endereço da máquina que foi setado anteriormente, né, com 92.168.0.25, deb/smb25, domínio sala1003.lab, né, e o netbillsname, né, é o deb/smb. Salvou. Agora vamos dar uma checada aqui como está o resolve.conf. Acrescentar aqui o domínio, né? Só o domínio de rede local, né? Ops, complementando aqui. Salvou. Só verificando se estão corretos os dados, servidores de DNS. O primeiro é a própria máquina e em seguida vem os DNS que foram setados lá na instalação do Debian, né? Que é do OpenDNS. Nesse ponto, fazer uma cópia do sources list do apt por uma mais completa. Esse arquivo ele já existe no sistema, é um exemplo que o sistema Debian já traz prontinho. É só a gente copiar lá da documentação, lá usr/share/doc/apt example, né? Aí copiou para cima do próprio source list que já havia no local, né? Agora fazendo a atualização para trazer os últimos pacotes, né? Deixar tudo atualizado para que o sistema tenha a última versão dos pacotes que nós vamos utilizar na instalação.
Esse comando foi o update. Agora eu vou rodar também o upgrade, né? O upgrade vai fazer a atualização dos pacotes. Ali atualizou a biblioteca de pacotes e aqui atualiza os pacotes que estão pendentes de atualização. Pronto, não tem, tá zero de pacote para, nesse caso aqui tá zero de pacote para ser instalado. Agora a gente pode proceder com a instalação do Samba, né? Samba e alguns outros pacotes que são necessários, né? Antes vamos fazer uma verificação para ver se ele já tem habilitado no sistema de arquivo os recursos que são necessários para o bom funcionamento do servidor Samba. Okay? Então, aí a opção é menos L, viu? Não menos 1, menos L, viu? Toner 2 FS menos L barra dev barra SD A1. Aí ele puxou todos os resultados, mas a gente pode filtrar aqui para ficar mais fácil para encontrar. A gente pode fazer uma filtragem aqui com o grep, e colocar as opções que nós estamos à procura, né? Que é as opções de montagem. Ok? Então já estão habilitadas. Se não tivesse habilitadas, era necessário fazer a habilitação. Depois eu vou colocar uma documentação mostrando como é que faz isso, para habilitar caso não estivesse habilitado o user XATTR e o ACL. Mas nesse caso já está. O Debian na versão atual já traz ele devidamente habilitado, ok? Agora vamos para a instalação do Samba. Os pacotes auxiliares, né? O NTP no caso é o servidor de hora local para a gente poder utilizar, ok? O Embed é o que faz a sincronização dos dados do Samba com o Windows e o Windows com o Samba, né? Vai fazer a intermediação. E aí tem mais alguns pacotes que são essenciais, como o Kerberos, né? Que aí a gente está fazendo a instalação do Kerberos. Além de ser necessário também instalar mais alguns pacotes aqui, ok? Que no caso, deixa eu ver aqui. Aí, opa, não funcionou a quebra. Espera aí, eu ia fazer uma quebra para continuar na linha seguinte. Vou deixar direto mesmo aqui, ok? Era só para não confundir. Aí é na mesma linha, né? Não tem quebra de linha, senão ele faz o que ele fez anteriormente ali, tentando instalar, né? Eu fiz a quebra já com alguma coisa na frente. Era para ter feito a quebra limpa, sem colocar nada à frente, né? O LDAP, o útil, que é para a gente poder testar as funcionalidades do OpenLDAP. ACL, que é aqueles recursos que estão lá no sistema de arquivo, ACL e ATTR, e por último o SMB Client, né? SMB Client para a gente poder fazer os testes também da funcionalidade, ok? Então aí estão os pacotes que vão ser instalados, só pressionar Enter e continuar a instalação. Como pode ver, é pequena a instalação, depois de descompactar tudo vai ocupar 65,1 megabytes no disco da máquina. É bem para a funcionalidade do sistema, realmente são poucos megabytes para fazer a coisa funcionar de forma satisfatória. Agora ele vai solicitar algumas informações iniciais. Como já estava tudo configurado certinho a máquina, ele já pegou aí o reino por omissão do Kerberos, né?
Aí eu vou só mandar continuar. Em seguida ele pede alguns endereços, o endereço do servidor Kerberos para o seu Helm, né? Eu vou colocar para ficar mais rápido para ele localizar dentro da máquina interna mesmo, ok? 127.0.0.1, que é o endereço de loopback. Repetindo o mesmo endereço. A parte de instalação do Samba está concluída, depois aí vem a parte que se refere à configuração do Samba, né? Para fazer a configuração inicialmente do servidor de horas, para a gente ter o servidor de hora local. Em seguida aí a gente faz a instalação aliás, a configuração do Samba propriamente dito, okay? Que é o provisionamento. Bom, instalação do Samba concluída. Só dar uma verificada aqui no NTP. Se o NTP está rodando, ok? O NTP está rodando direitinho aí, está lá, ok? Agora vamos fazer o seguinte: fazer um teste aqui com NTPQ-P para verificar o que ele. Aqui, ó. Então ele já tem essas funcionalidades aí de servidores de hora, né? Ele deve criar lá em var lib, ele cria uma pasta NTP que está vazia. Depois que a gente fizer a instalação dele no Samba, ele vai criar uma pasta dessa também, NTP underline alguma coisa que a gente vai colocar lá no arquivo de configuração, que é onde ele armazena o arquivo de socket, né? Socket que é para manter o sistema funcional. Bom, vamos editar aqui o arquivo de configuração /etc/ntp e acrescentar algumas opções lá no finalzinho do arquivo. Pode passar o arquivo todo lá no final, aí faz o acréscimo aqui que é relativo às configurações para o servidor local. Opa! Para o servidor de hora local. As duas próximas linhas aqui são relativas à questão do servidor local. Observe que ele vai funcionar dentro da área de loopback, né, que é 127 alguma coisa, né? Eu coloquei 127.127.0.1.0. Essas configurações a gente pode aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre elas, verificando diretamente no site do desenvolvedor do NTP, bem como configurações, parâmetros, ok? Agora a próxima entrada é relativa à configuração do Samba mesmo, já para fazer com que ele interaja junto ao Samba, né?
Lembrando que o Samba 4 ele vem em constante evolução, pode ser que daqui mais uns dias as configurações possam ser um pouquinho diferentes disso, né? Que eles estão evoluindo constantemente, né? Agregando novas funcionalidades, na verdade, né? Opa, aqui é o endereço aqui onde eu falei lá, que vai ser lá em var, lib samba. Aí nós vamos criar um arquivo, uma pasta lá para o armazenamento do arquivo de socket. Só uma verificação aqui para ver se estão corretas as opções. Estou fazendo uma pequena correção. Está verificando. Ok. Beleza. Certinho. Certinho. Ali também. Ok. Lá na frente nós precisamos ajustar as permissões desse diretório que vai ser criado quando reiniciar o Samba. Salvou. Ok. Beleza. Dá para perceber, é possível perceber que todas as configurações aí estão sendo feitas com o usuário root, né? Não é possível fazer essas instalações com o usuário comum. Aqui, ó. Até o presente momento ele ainda não criou aquele diretório que nós determinamos lá, o NTP underline signid, né? Então, quando reiniciar o Samba, quando fizer o restart no Samba ou reiniciar a máquina, aí sim, aí ele cria, né? Mas mesmo assim já é possível testar, ver se o servidor NTP já está funcionando. Pronto, a última linha lá, ok? Local 0, local, então esse é o nosso endereçamento da máquina local, que ele vai procurar na máquina local. E foi criado exclusivamente para uso com o Samba, ok? Bom, vamos parar alguns serviços aqui agora, nesse momento, para fazer a instalação, a configuração do Samba. O Debian mantém aquele comando service, né? Mesmo depois a gente está utilizando o systemctl, mesmo assim ele ainda funciona, né? A vez eu já habituado a usá-lo, de vez em quando eu estou utilizando ele ao invés de usar o systemctl. O resultado é o mesmo. Parando então o nmbd, smbd e o embind para mexer nos arquivos de configurações,
ok? Sem nenhuma interferência. Bom, vamos fazer uma cópia do arquivo, uma cópia não, na verdade estamos movendo o arquivo original da instalação do Samba para colocar um arquivo, criar um arquivo, a instalação do provisionamento, ele cria um arquivo totalmente novo, né? Então, esse aí, por que nós devemos manter? Para consultas, tem muitos parâmetros de configuração desse arquivo do Samba que pode ser útil para consultas, para a gente acrescentar compartilhamentos, recursos e tudo mais, né? Então agora vem a parte de provisionamento. Aqui é onde realmente nós vamos colocar, definir qual é o tipo de servidor que ele vai trabalhar, assim como standalone, se vai trabalhar como controlador de domínio, né, que é o DC, Domain Control. Nessa linha de comando seria possível acrescentar algumas outras diretivas, como determinar qual a placa de rede que ele vai atuar e tudo mais, né? Como eu fiz uma instalação aqui que só tem uma placa de rede, então só é necessário isso mesmo, ele já entra em funcionamento. Aqui também, basicamente, todas as configurações ele já pegou corretamente pela instalação que nós fizemos anteriormente, já colocando todas as configurações de rede, de NetBIOS, de domínio, tudo ele já pegou certinho, né? Então estou só confirmando aqui, só verificando o que está entre colchetes é o que é padrão, né? Então já só entra e ele vai para frente. Definida a senha, lembrando que a senha não pode ser uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem que ter pelo menos 7 caracteres, tem que conter letras e números, e de preferência que contenha letras, números e caracteres especiais, ok? Essa é uma diretiva já pré-definida. Pronto, aí a gente pode ver o resultado. Nesse ponto aí a gente pode ver o resultado que foi feito a configuração toda certinha, não houve nenhum erro, né? Desse ponto em diante é só fazer um restart ou então reiniciar a máquina. Eu acho mais conveniente reiniciar a máquina logo, ok? Que já inicia todo o serviço e você já vê aqui, ó, ao verificar bem aqui assim o Kerberos Conf aqui, que foi criado na hora da instalação, Kerberos KRB 5.conf. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma cópia mais limpa dele que tem lá na pasta de instalação do Samba, né? Então, por exemplo, ó, lá em Samba, aí em Private, aí tem o mesmo arquivo, ó. Vê aí que ele é bem mais reduzido, né? Ele é mais compacto, só o que interessa. Então vamos fazer uma cópia dele, vou também fazer mover aquele para outro nome, e em seguida eu pego e faço um link fica até melhor, porque com o link na hora que eu atualizar lá na pasta do Samba, então ele já atualiza aqui automaticamente no link simbólico. Pronto, BKP, beleza. E agora fazer que é LN-S, né? É o link simbólico. E aí do arquivo lá do diretório de configuração do Samba para a pasta etc. Ok? Pronto. Então agora eu tenho lá na pasta etc,
Só um link simbólico, ok? Tem o ponto .conf ali, ficou um pouquinho atrás da imagem, ok? E reiniciando a máquina, beleza? Então, até o próximo vídeo, então, ok?